Então fala aí pessoal, tudo certo? Me chamo Lucas Valia, sou profissional de investimentos Ambima e hoje vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu essa semana com o nosso governo, né? Demissão do Sérgio Moro, pronunciamento do presidente, o que isso impacta no nossa vida financeira, o que isso impacta na economia e nos investimentos, né? Não vou entrar nada aqui em âmbito político, até porque não é minha área, não é meu círculo de competência, a gente pode conversar sim o que vai mudar nos investimentos daqui pra frente, tá bem? Então, sem mais delongas, deixa o like, se inscreve no canal e solta a vinheta. Então, o Sérgio Moro, que era o atual ministro da Justiça, ele anunciou sua demissão, sua saída do governo, né? Então ele se tornou um ex-ministro da Justiça. E por que isso aconteceu? Segundo os relatos, né, vou ler aqui, uma matéria que eu estou colocando aqui para vocês, a demissão ela foi motivada pela decisão do Bolsonaro, atual presidente, de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, indicado para o posto pelo agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. A Polícia Federal é vinculada à pasta da Justiça. Basicamente o que aconteceu foi que o Sérgio Moro indicou uma pessoa para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal e o Bolsonaro decidiu depois demitir essa pessoa, falando que ele não apoiava essa decisão do Sérgio Moro. E aí o Sérgio Moro renunciou o seu cargo por conta disso, né? Não vou entrar no fato de se é certo, se isso é errado por parte do Sérgio Moro ou por parte do presidente, porque não é minha competência. Eu vou focar aqui, como eu já falei, na parte dos investimentos, na parte da economia, né? E se a gente parar a pensar quem que é o Sérgio Moro, a importância dele para o país, o que isso vai mexer um pouco com a nossa economia, né? Então ele foi um símbolo de justiça do Brasil, né? Porque aconteceu, ele foi o juiz que ministrou o caso da Lava Jato, né? Então ele ficou bem conhecido por esse caso dele sancionar todo, enfim, envolveu ex-presidente Lula, enfim, essas coisas todas que a gente já sabe. E ele foi a pessoa que foi juizado desse processo todo. Então a sua demissão ela trouxe uma revolta no país, né? Ela trouxe um ar de indecisão do que vai acontecer com a parte judicial daqui para frente, já que ele era uma pessoa que mostrava uma responsabilidade do cargo, mostrava uma autoridade, e a gente fica meio aberto, quem vai ser o novo ministro da Justiça? E aí abre várias questões também do povo, não só relacionada a quem será o novo ministro, mas também decisões do próprio presidente. Será que vai ocorrer um impeachment? Será que o povo vai se revoltar contra decisões agora do Bolsonaro? Isso vai encadear cada vez mais coisa? Então, a política ela acaba mexendo muito com investimento, acaba mexendo muito com bolsa de valores, acaba mexendo muito com a economia do país, porque é a política que toma decisões da nossa economia, que toma decisões do nosso futuro financeiro da população. Então é muito importante que a gente esteja com uma política estável no país para as coisas começarem a andar tranquilamente, né? E quando a gente tem essa estabilidade, a gente não sabe se o presidente ele pode entrar com um processo, ele pode tomar um processo de impeachment, a gente não sabe se os novos ministros, como o ministro da Economia, pode acabar saindo também, né? O Paulo Guedes, que é um ministro muito importante no nosso país, né? Que tem um nome muito forte. Então a gente não sabe o que pode desencadear daqui para frente, e essa dúvida, essa desinformação que vai gerar algumas mudanças. A gente já vê isso refletindo na própria Bolsa de Valores. Vou mostrar aqui alguns dados do que aconteceu no único dia que o ministro Sérgio Moro falou que se demitiu do seu cargo. Então a gente vê a Bolsa de Valores, ela chegou a cair 9% num dia, quase acionando de novo um circuit breaker, né? Se a gente lembrar, aconteceram 6 circuit breakers em menos de uma semana, há um tempo atrás, lá em março, né? E hoje, quando aconteceu toda essa queda, toda essa disrupção do ministro da Justiça saindo, a bolsa chegou a cair 9%, só que ela voltou para menos 5,45%. Ainda assim é uma queda muito expressiva, né? Se a gente colocar em dados normais, a bolsa ela cai ou sobe 2%, ela cai 5,45%, só mostra o quanto que a nossa política está fragilizada, né? A gente já viu vários exemplos de políticos, de ministros saindo, como o ministro da Saúde, o Mandetta, e agora o ministro Sérgio Moro, e a indecisão ela vem muito por isso, né? Se a gente colocar dados de empresa, que empresas, peguei as maiores altas da bolsa, a gente tem a Azul, que ela caiu 12,89%, a gente tem a Eletrobras, que caiu 12,75%, a CVC caiu 12,22%. A bolsa ela se mexe muito,
questão política no curto prazo, né? E pelo contrário, a gente tem o dólar. O dólar ele subiu. Aí você fala, nossa Lucas, por que o dólar subiu enquanto a bolsa está caindo? Porque ele é um ativo totalmente descorrelacionado à economia do nosso país. Então o dólar ele é uma moeda dos Estados Unidos, né, que é totalmente descorrelacionada ao nosso país. Historicamente, se a gente pega o dólar, ele sempre sobe enquanto a nossa bolsa está caindo e ele sempre cai um pouco quando a nossa bolsa volta a subir, né? Ele tem essa descorrelação com a nossa economia, né? Então, enquanto a nossa bolsa caiu 5,45%, o dólar, por outro lado, ele subiu 5%, né? Então, ele é um ativo que ele não segue o fluxo de manada da bolsa. E é por isso que é muito interessante a gente ter um investimento em dólar, a gente ter uma proteção da nossa carteira apoiada à moeda dólar. Aí a pessoa fala, nossa Lucas, mas o dólar está tão caro hoje, tá 5,70, 5,80 reais, $1. Sim, e a gente tem que se acostumar que o dólar, a nova realidade dele é esse valor. A gente não vai ver o dólar igual 2001, 2002, que valia R$2, valia R$1, né, o dólar. Não, o dólar ele já, a nova realidade dele é ele valer R$4, R$5, se possível vai chegar a 6 ainda até final do ano. Então a realidade do dólar é essa agora. Isso porque a economia norte-americana ela cresceu em passos muito maiores do que a economia brasileira, que foi ficando para trás. Então o crescimento da economia americana leva o dólar junto, enquanto o decaimento da economia brasileira ou o baixo crescimento da nossa economia, ele vai distanciando também o dólar e desvalorizando o real perante ao dólar. Então a nossa realidade já é o dólar R$4. A gente só vai ver o dólar voltar a R$2 se o Brasil tiver um boom expansionário econômico, o que não vai acontecer em um curto prazo, não vai acontecer, acho difícil até que aconteça no longo prazo, né? Os Estados Unidos parar de crescer e nosso país crescer muito para chegar lá até o dólar em R$2 novamente. Então eu acho muito interessante que você continue comprando ativos em dólar, continue blindando a sua carteira de investimentos em dólar, porque isso é a nossa nova realidade. E aí, pra gente fechar o vídeo, eu queria comentar um pouco sobre o que a gente tem que fazer no nosso investimento com toda essa mudança de governo, que a gente pode esperar para o futuro, né? E primeiramente que a gente tem que entender que a bolsa ela se move emocionalmente no curto prazo. Significa que o quê? Qualquer abalo de notícia, qualquer abalo político vai mexer ela para cima, vai mexer ela para baixo. Então a gente tem que estar preparado de ter calma e entender que as coisas elas vão se mexer assim abruptamente no curto prazo. Mas a bolsa ela tende, historicamente, ela tende com estudos no longo prazo, ela ser mais racional, ou seja, ela acompanhar mais o crescimento do país, ela acompanhar mais o crescimento de empresas, né, que vão crescendo com o passar do tempo, e ela vai se racionalizando, a bolsa ela costuma subir caindo, né? Então no longo prazo ela é totalmente mais racional. E aí você pode me perguntar, pô Lucas, eu nunca investi na bolsa, é o momento de entrar agora? E o que eu digo é o momento de ter calma, tanto para quem nunca investiu na bolsa, quanto para quem já investe. É o momento da gente analisar o que pode acontecer daqui para frente, né? A gente vem em 2020 muito conturbado sobre queda de petróleo, Covid-19, a política brasileira com toda essa mudança, essa mexida. Então é o momento da gente ter calma, é o momento da gente analisar as coisas com calma e não tomar nenhuma medida precipitada, porque isso pode, tanto se a gente já tem posição, a gente vende, a gente pode se arrepender, porque as coisas podem melhorar, e se a gente entrar agora com tudo, a gente não sabe até onde pode cair mais, né, com toda essa mudança que vem acontecendo. Então é um momento que eu peço para vocês terem calma e esperarem nova notícia, esperar o tempo mostrar como é que vai funcionar o nosso país daqui para frente. Então, basicamente eu quis passar, acho que ficou bem interessante, eu quis passar isso, e espero que tenham gostado do vídeo até aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.